Hoje está bem calor, então nós já vamos dar início à nossa aula, tá? Já pararam para pensar que nós já estamos em outubro? Como vocês não são mais crianças, não vai ter presente dia da criança, né? Nessas horas vocês querem ser criança de novo, né? Verdade? Então, mês de outubro, pare um pouquinho só e pensa. Vamos olhar para trás, nos meses que já se passaram? Vamos voltar lá para março, quando tudo começou. Você imaginaria que essa pandemia ia se prolongar tanto? Nós já estamos em outubro, até agora nós não temos ainda uma clareza de como que vai ser, mas nós temos uma confiança, que é quem? Jesus na nossa vida. Ele nos orientando, ele nos dando paz ao coração. E o versículo da semana, deixa eu ver o que a Ana escreveu aqui. Ah, tá bom, tá bom. Vai orar, tá, Ana Sofia? Vai orar para Deus abençoar. Ana, que não é mais criança, mas ela quer um presentinho aqui. Tá bom, vai orar, né? Tem que orar. Quando vocês não são mais crianças, tem que orar para Deus abençoar, para dar as coisas, viu? Então, voltando ao que nós estávamos falando, o versículo da semana, ele nos traz algo muito importante. Todo mundo gosta de vencer, não gosta? Se você entra numa competição, você gosta de vencer. Entra numa corrida para vencer. E o versículo da semana nos fala que nós somos não só vencedores, somos mais que vencedores. Legal isso, não é? Pega um caderno de vocês, vamos copiar o versículo da semana, por favor. Olha só. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Repetindo, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O que significa todas essas coisas? Todas essas coisas aqui significa toda a situação que você possa estar vivendo, significa toda prova, toda provação, toda aflição, toda alegria, toda vitória sua. Então, por mais, por exemplo, às vezes a gente fala mais focando no lado das dificuldades, mas a pessoa precisa reconhecer também que ela vence porque Jesus capacitou a vida dela, tá? Nós precisamos ter isso sempre no coração. Nunca, olá, Amanda, bem-vinda à aula, tá? Estamos ainda no versículo da semana, ok? Pode copiar, o professor está explicando agora. Nunca achar que você consegue, que você conquista com a sua própria força, por seu mérito. Todas essas coisas, em tudo, nós somos mais do que vencedores. E se você conquistou um lugar, conquistou uma boa nota, conquistou aquilo que você queria, teve alguém especial que conquistou isso para você primeiro, que foi Jesus, tá bom? Então, Paulo, quando escreveu essa carta aqui aos Romanos, ele está se referindo a inúmeras situações que pode acontecer com uma pessoa e que pode desanimar alguém. E lá depois desse versículo aqui, ele fala assim, ó, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o que está acontecendo no presente, nem o que vai acontecer no futuro, nada vai te separar do amor de Deus, nem a doença, nada. Então, isso foi conquistado por quem? Por Jesus. O amor de Deus, ele se tornou concreto para nós quando Jesus se entregou na cruz, tá bom? Então, em tudo, nós somos mais que vencedores. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer por ser o nosso ajudador, o nosso Senhor, aquele que nos guarda, que nos guia, que nos ensina, que nos perdoa, que nos mostra o caminho certo a seguir. Te agradecemos, ó Deus, porque no Senhor nós somos mais que vencedores. O Senhor conquistou na cruz para nós uma vitória que nos dá garantia de que não importa a situação, não importa o resultado, em ti eu sou mais que vencedor e eu posso levantar minha cabeça e eu posso lutar e eu posso conquistar as coisas que o Senhor tem para a minha vida. Abençoe nossas famílias, abençoe nossa saúde, nos livra de todo mal, nos livra desse vírus. E se por um acaso ele chegar na nossa casa, que ele não venha com sintomas fortes, que possamos vencer ele também, em nome de Jesus. Pedimos as suas bênçãos sobre a nossa escola, nossos colegas, professores, funcionários, Dona Madalena, que é a diretora, Dona Lourdes também, e toda a escola, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que os seus planos são melhores que os nossos.
e somos mais que vencedores. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pronto? Copiar o versículo? Bem-vindo também, Arthur Sanches. É para copiar. Gente, se vocês ainda perguntam se é para copiar, é para copiar, claro que é para copiar. Tá? Antes de nós entrarmos na nossa aula de hoje, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, mas eu preciso da ajuda. Se não quiser abrir o vídeo, não precisa abrir, mas eu preciso abrir o áudio de vocês e um por vez vai participar. Sem medo, tá? É uma brincadeira, para que a gente possa descontrair um pouquinho, tá? Relacionado à nossa aula. Deixa eu só achar aqui. Já brincaram de forca? Aqui não é uma forca, aqui nós chamamos de carrasco. Então, vocês vão ter opções, né? Um número X de chances de dizer a letra. Como diz assim, a dica é o tema da aula de hoje, que está lá em Tiago 1:19, tá? Eu vou liberar aqui os sons, vocês esperam que eu vou chamar por vez, tá? Fulano, dá uma letra. Você quem? Gabriel, uma letra. Amanda, uma letra. Arthur, uma letra, tá? Não tô conseguindo liberar o som do Arthur aqui. Então, se você quiser também escrever lá no chat, letra tal, quando eu falar o seu nome, tá bom? Podemos começar a nossa brincadeira, lembrando que é o tema da aula. Então, vamos lá. Eu vou começar com a Ana Sofia, que ela é a primeira que aparece aqui para mim, tá? Quantas chances tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chances de acertar a frase que é o tema da aula. Ana, Sofia, fala uma letra. Libera teu som e fala uma letra, Ana Sofia. Já liberei por aqui, tá? B. Letra B ou D de dado? B de bola. B de bola. Tá, vamos lá então. Vamos ver se tem letra B. Não tem letra B, não tem problema. Vamos lá. Daniel, uma letra. Libera o som e fala. Daniel, tá me ouvindo? Você tá aí na aula? Daniel. Fala você, Jamile, uma letra. A. Letra A, vamos lá. Tem A, tem vários As. Vamos lá, vamos olhando, que depois eu vou perguntar qual é, tá? A palavra aqui. Isso aqui não precisa copiar não, tá, gente? Isso aqui nós vamos só participar. Daniel, você consegue falar agora, Daniel? Ou escrever lá? Gabriel Filho, quer falar uma palavra, uma letra? Ou escrever lá no chat, por favor? M. Pode falar, Gabriel Filho, está liberado seu som. Letra M. Fala alto, não ouvi. M. Letra E? É. Elefante? Vamos lá, letra E. Tem um E. Um Ezinho. Gabriel Garcia, agora é sua vez, uma letra. Gabriel Garcia. S. Qual letra? A já foi. E também. B já foi. Diz uma letra, Gabriel. Não estou te ouvindo, Gabriel. Libera aí, fala uma letra. A letra S. R de rato? É? Não, depois da letra R. Fala a letra e fala o que é uma palavra para eu saber, porque o R e o S, às vezes ouvindo, tem o mesmo som. Letra? S de serpente. Não estou te ouvindo, Gabriel. Fala de novo. C? Amanda, fala uma letra. Eu não consegui ouvir a letra do Gabriel. Fala você, Amanda, uma letra. I. I. Letra I. Não tem I. Vamos lá. Arthur, fala uma letra. C. C. C de casa, né? Vamos ver se tem C. Letra C tem? Não tem letra C. Vocês ainda têm, ó, 1, 2, 4 chances. Vamos lá. Gabriel, fala agora uma letra. Vamos ver. Não Letra consegui. S. S.
É isso? Tá bom, Ana Sofia, fala uma letra mesmo. Letra S, eu vou ver se é letra S. Tem o Ô, S. mãe, você vai falar do S. Tá, fala uma letra você agora então, vai. R. R de rato, vamos ver se tem o R. Tem o R. Vários R's, ó, vão vendo. Quem já descobrir a frase, já escreve lá, tá? Ou então pede a palavra para eu poder ver se você acertou. Deixa eu ver agora. Jamile, você. D de dado. D de dado. Isso mesmo, fala o jeito que a Jamile falou, tá? D de dado. Deixa eu ver se tem a letra D. Tem um D. Beleza, muito bem, Jamile. Deixa eu ver. Ana Clara, você não falou ainda. Fala uma letra, Ana Clara. U de uva. U de uva. Vamos ver se tem U. U. Tem U. Muito bem. Ó, vai vendo. Já dá para perceber qual que é a primeira palavra. Já abriu D. E essa aqui já dá para saber também o que é. Vamos ver agora. Deixa eu ver. Daniel, você consegue falar ou escrever lá, Daniel? Daniel não está conseguindo. Vai lá, Amanda. Deixa eu achar a Amanda aqui. Para liberar o som dela. Amanda, uma letra. O de Tem o. Um O. Ó, já vai vendo. Aras, hora de uar. Já dá para saber. Vamos lá, Gabriel Filho, uma letra. Gabriel Filho. A internet está meio que ruim. Vamos ver, Gabriel, você consegue falar agora? Gabriel Garcia, fala outra letra. Acho que travou o som, gente. N. Letra? N. N. É. De navio. Isso, N de navio. Cadê o N? Tá aqui sozinho. Não tem a letra N. 3 chances só. Vamos lá. Fala agora. Deixa eu ver aqui dos meninos. Gabriel Filho, consegue falar agora? Não vai o Arthur. L. S? L. L. Isso. Tem o L. 2 L's. Alaras. Fora. E sabe já a frase? Ó, quando tiver faltando só, quando tiver só com 3 aqui, já vou perguntar qual que é a palavra, tá? Vamos lá, Arthur. Arthur, sua vez agora. Arthur Bento. H. H? H. Não tem H. 2 chances, gente. Meninas, agora vamos lá. Ana Clara, você de novo. F de feijão. F de feijão? Sim. Tem o F. Fora de... quem já sabe, gente? Vamos lá. Jamile, já sabe o que é? Cadê a Jamile? Vamos lá. Você. Não faço ideia do que seja, mas eu vou de M. N de navio já foi. O M. M de maracujá. Maracujá. Não. Última chance. Senão não vai achar a palavra. Quem quer falar? Gente, olha aqui, já dá para saber, ó. Alaras fora de Lu. Vamos lá, quem consegue? Quem consegue falar aqui? Ana Sofia, consegue ver aqui? Mais uma letra? Eu vou revelar. Pode revelar então, gente? Eu vou falar só uma das letras aqui, tá? Deixa eu ver se alguém mais quer falar. Quer falar? Arthur, Ana Clara, Gabriel Garcia. Dá um joinha aqui, quer falar uma palavra aí, quer falar uma letra. Amanda quer falar. Vamos ver se a Amanda descobriu. Sim, Amanda. Professora, eu escrevi no chat a palavra. O chat não tá abrindo. Pode fala agora. Palavras fora de lugar? Isso mesmo. Palavras fora de lugar.
Bem, parabéns para o 6º ano que acertou tudinho, né? Um trabalho em equipe que deu certo. Palavras fora de lugar. Essa é o tema da nossa aula. A Hanna estava colocando aqui, mãe, eu sei, mãe, eu sei. A minha internet oscilou aqui, eu não estava conseguindo abrir o chat da gente. Por isso que quem escreveu aqui eu não consegui ver. G, isso mesmo, olha lá, a Jamile colocou G. Meninas, perdão, tá? Foi a internet, não é culpa minha. Vamos então à nossa aula, tá? Pra gente terminar logo, pra gente descansar, esse calorão todo. Nós temos primeiro que fazer a correção da atividade da semana passada. Nós deixamos uma atividade que foi os provérbios, tá? Para vocês lerem. Do primeiro eu já tinha falado o que era, tá? Vocês iam ler esses provérbios e escrever o que esse provérbio passa para nós. Que lição que ele traz para eu usar no meu dia a dia. Porque o tema da aula é palavras fora de lugar. A aula passada também, o tema era, né, saber ouvir, saber falar no momento certo, tá? O Provérbios 10, 19, que nós já tínhamos visto, ele dizia assim, olha só para vocês verem, vão copiando aqui quem não tem, tá? Provérbios 10, 19. Quanto mais você fala, mais perto de pecar você está. Se você é sábio, controle a sua língua. Então, quando eu leio esse versículo, eu vejo o quê? Que eu não posso falar demais. Se eu falo demais, eu acabo pecando. Então, eu tenho que falar. O que é falar com moderação e prudência? Falar com moderação e prudência é pensar antes de falar. Falar só o necessário. Provérbios 16, 21. Vamos ver o que ele ensina aqui para nós. Provérbios 16, 21. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Então, o que eu tiro aqui de lição, tá? Que eu devo falar com doçura, por causa das meninas eu coloquei, tá? E mansidão. Então, quanto mais as minhas palavras são ditas, são agradáveis, mais eu consigo convencer as pessoas. Já tentou convencer alguém gritando com ela? Tentando impor o seu pensamento de qualquer jeito? Não consegue. Não tem jeito não, tá? Aí nós vamos aqui, ó, Provérbios 23, 16. Devo falar coisas retas, é o que nós tiramos dele. Olha o que diz o versículo. 23, 16. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Aqui é um pai falando para um filho. Então, quando a gente fala... Espera aí só um pouquinho, tem alguém falando alguma coisa aqui? Tá bom, manda, tranquilo. Quando a gente fala com sabedoria, quando a gente fala sem estourar, sem explodir, isso traz alegria também para os nossos pais. Aqui é um pai falando, né, meu filho? Para você se tornar sábio e feliz, fale, né, com mais mansidão. Eu vou ficar tão feliz de ouvir você falando, né, com um tom certo, palavras retas, tá? Então, Provérbios 23, 16 eu devo falar coisas retas. O que é falar coisas retas? Não fala bobeira, pense antes de falar. Provérbios 31, 26 é aquele provérbio que fala sobre as mulheres, são conselhos para as mulheres. E esse versículo, mas tem um conselho para todo mundo, não só para a mulher, não. Olha o que diz nele. Fala com sabedoria e delicadeza. Então, eu tenho que falar com sabedoria. E o que é falar com sabedoria? Falar com sabedoria é pensar antes de falar, tá? Então, aqui está a correção da nossa atividade. Nós vamos agora, então, ver o tema da aula de hoje. Já falamos, né, que é palavra fora de lugar, vocês já descobriram lá, parabéns. Faltava só uma lá, mas vocês acharam a palavra. Tiago 1,19, que é o tema, né, o texto-tema. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, tardio para falar, lento para se irar. E o Provérbios 29, 11, que eu gosto muito desse provérbio, ele fala que o tolo, quando ele fala com raiva, ele mostra toda a sua raiva. Mas aquele que é sensato, que é prudente, que pensa, ele cala a raiva e domina ela. Porque quando a gente fala com raiva, a gente ofende as pessoas, a gente procura palavras que vai magoar o outro. E se não for magoar o outro, a gente fala palavras duras para magoar a família da pessoa. Acontece muito. Eu já vi muito isso, sabe? De pessoas... Tá. De pessoas... Tá bom, Arthur? De pessoas que elas falam com raiva, com ira, e começam a ofender a família do outro. Isso é muito chato. Nunca façam isso, tá?
Então vamos lá, nós vamos falar agora sobre uma pessoa que andava com Jesus. Essa pessoa andava com Jesus e ela, mesmo assim, antes de ter uma mudança na vida, ela falava de qualquer jeito, falava sem pensar, falava com ira, fazia coisa na hora da raiva. Foi Pedro. Pedro, ele era é para copiar, viu, gente? Pedro era um dos discípulos de Jesus, um dos mais próximos. Tem até aquela música que todo mundo conhece, Pedro, Tiago e João no barquinho. Então, estavam sempre juntos. Pedro, então, por ser mais próximo de Jesus, ele deveria ter atitudes um pouco mais próximas das atitudes de Jesus, não é assim? Quando você anda com pessoas que têm atitudes mansas, você acaba ficando igual a ela também. Mas olha só o que aconteceu com Pedro. Cristo, um dia, ele estava com os seus discípulos conversando e ele falou para eles sobre o plano de Deus. Isso está lá em Mateus 16, do 21 ao 23, esse texto que está aqui, tá? Então, ele começou a falar sobre o plano de Deus, já preparando o coração das pessoas. Olha o que ele falou aí, ó. Daí em frente, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém. E ali, os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita isso, nunca vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus virou-se para Pedro e falou assim, ó: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra de tropeço no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano e não como Deus pensa. Vou explicar o que aconteceu aqui. Jesus está falando que era plano de Deus. Ele iria para Jerusalém, lá ele ia sofrer muito, falando que ele ia apanhar, tudo aquilo que você já conhece, e ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Aí Pedro se intitulou o porta-voz de todo mundo, chama Jesus no canto e dá uma bronca em Jesus. Para com isso. Já levaram bronca dos seus pais? Não é assim que faz. Para com isso. Não é desse jeito. Deus não vai fazer isso acontecer de jeito nenhum. Sossega. Jesus olhou para Pedro e colocou Pedro no lugar dele. Peraí, Pedro, quem é você para falar essas coisas? Você não sabe de nada, você está falando como um ser humano. É os planos de Deus, você está sendo usado por Satanás. E aí Pedro entendeu que eu falei demais, falei na hora errada. Então, como que Pedro era antes? Ele não pensava para falar, olha só aqui, ó, não parou para analisar as palavras de Jesus, nem a situação, e foi logo lançando palavra, foi logo falando, não, isso nunca vai acontecer, como quem diz assim, ó, eu não vou deixar, ninguém vai tocar no Senhor, tá? E, ó, mesmo sem intenção, Pedro serviu de porta-voz do inimigo. Às vezes, nós, quando falamos coisas sem pensar, em vez de ajudar a pessoa, nós estamos ajudando ela a fazer coisa errada. Então, pense bem, tá bom? Pedro agiu com ira. Esse texto aqui de João 18, do 10 ao 11, é aquele texto, olha, que Jesus já tinha falado com Pedro aqui, já tinha repreendido ele, já tinha falado que ele teria que morrer, mas ele ia ressuscitar. Esse texto aqui de João é quando os soldados vão prender Jesus. O que Pedro faz? Se ele já sabia de tudo aquilo, ele deveria ficar quieto. Mas o que ele fez? Ele ficou com raiva, com ira, pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus mandou fazer isso? Não, ele agiu impulsivamente, deixou a ira tomar conta dele e ele agiu com ira. Jesus pegou a orelha do soldado e colocou no lugar de novo, não era para aquilo, não era momento de luta. Tinha que acontecer tudo aquilo, porque era plano de Deus. E Pedro também falava sem pensar. Esse texto aqui eu quero ler para vocês, que ele é bem legal. Lá em Marcos 14, olha, Jesus já tinha sido preso, levado, Pedro foi e ficou lá escondidinho para ver o que ia acontecer. Aí as pessoas começaram a reconhecer, pá, você é um deles. Ah, você não é um discípulo de Jesus? Você não é? Pedro, já que ele falava sem pensar, ele não poderia falar que eu sou mesmo, eu sou discípulo dele. Mas não, olha o que ele falou aqui, ó. Aí Pedro disse, juro que nem conheço esse homem de que vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu não estou falando a verdade. Olha o versículo 72, eu não coloquei aqui, só para mostrar só a palavra de Pedro, como ele foi mentiroso aqui, medroso, tá? Falou sem pensar. Não assumiu a consequência, não assumiu, né, que ele era um discípulo de Jesus. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou que Jesus tinha dito para ele, que antes que o galo cantasse, ele ia negar. Aí então Pedro caiu em si. O que caiu em si? Ele entendeu, viu que ele estava errado e começou a chorar. Aí começou uma mudança na vida de Pedro. Então, isso aqui é Pedro antes, quando ele falava sem pensar, quando ele, né, agia com ira, quando ele mentiu que nem conhecia Jesus, ficou com medo aqui.
Olha agora Pedro depois. Ouvir mais e falar menos faz parte do amadurecimento. Nós precisamos aprender a hora certa de falar, não importa a idade não, tá? Depois que Pedro mudou, que ele se arrependeu, que ele caiu em si, que ele reconheceu que ele precisava ter outras atitudes, ele mudou totalmente. Pedro, aqui ó, fez confissão poderosa, quer dizer assim, que quando ele falava, depois que ele assumiu, voltar lá, Jamile? Depois eu volto então, tá? Eu já vou terminar aqui, aí eu volto lá para você copiar. Deixa um espacinho aí, tá bom? Pedro, então, ele começou a falar com mais ousadia. Ele começou a falar, como diz assim, confiando, com confiança no que ele estava falando. Atos 4:13, ele fala e multidão de pessoas aceitam Jesus. Atos 10:34, ele está falando, e até aquelas pessoas que eram doutor da lei, que sabia que ele era uma pessoa simples, era só um pescador, começou a falar assim, nossa, como que esse homem fala com tanta sabedoria? Ele é só como dizer assim, um coitado, é só um pescador. Mas é o quê? A mudança, ele deixando Deus usar a boca dele para falar coisas realmente de amadurecimento. O segundo aqui, ó, ele operou milagres. Nós observamos tantas coisas que Pedro fez aqui. Tem aquela passagem onde eles estão indo, e aí eles falam para a pessoa, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Ele levanta uma pessoa que estava ali aleijada, sofrendo. Olha que palavras lindas que ele trouxe para aquela pessoa foi curada, tá? Esse Enéas também foi uma pessoa que tinha uma deficiência que eles curaram. Dorcas, no versículo 40, era uma mulher muito boa, ela fazia roupas, ela costurava para os pobres, e um dia ela morreu. Pedro chegou lá, fez uma oração, e ela voltou à vida. E por último, ele foi um exemplo de encorajamento diante das provações. Pedro escreveu também 2 cartas, e nas cartas de Pedro, a primeira carta, ele ensina a gente a ter esperança diante das provações. Nós estamos falando aqui no livro de Tiago sobre provas, provações, e Pedro fala, para ter esperança, se vier coisas ruins, não perca a esperança não, fique firme, nós temos uma recompensa em Deus. Posso mudar aqui, gente, que eu preciso passar, que o nosso tempo está quase, daqui a pouco vem aqui a contagem regressiva, tá? Dá um print aqui quem não conseguiu copiar ainda. Vamos passar aqui. Agora para vocês responderem. Por que eu devo ouvir mais? Diante de tudo que você já viu, nós fizemos 2 aulas, 3 praticamente, falando sobre a questão de como diz lá em Tiago 1:19, ouvir mais, falar menos e não se irar. Tá? Por que eu devo ouvir mais? Segundo, quais são os riscos, os perigos de falar precipitadamente? O que é a palavra precipitadamente? É falar sem pensar, falar com ira, falar com raiva. Que risco que eu trago, que eu corro? Terceiro, no que a vida de Pedro pode nos ajudar sobre o assunto? Vendo tudo isso que Pedro fez antes da mudança e depois, o que eu aprendo com ele? Aí nossa contagem regressiva já começou a correr aqui. E por último, o que significa para você palavras fora de lugar? Tá? Aí você vai dizer, olha, para mim, palavras fora de lugar é quando eu falo sem pensar, é quando eu falo irado, é quando eu falo coisas na hora errada. Tudo isso é palavra fora de lugar, mas no seu conceito, o que seria palavra fora de lugar? Tá bom? Copiem aqui, que daí eu vou voltar lá. Quem já for copiando, põe um joinha na tela para eu saber. Aí eu volto lá onde a Jamile quer ver, tá bom, gente? Daniel hoje falou tão pouquinho, né, Daniel? Isso. Vamos lá, gente. Pensem bem antes de falar, né? Como diz, palavra fora de lugar.
Não tão quietinho. Será que eu tô sozinha na aula? Não tô sabendo? Não, né? Quem tá na aula aí, faz um joinha. Se não fizer joinha, é porque não tá na aula. Ah, tem gente na aula. Que bom que eu não tô sozinha na aula. Muito bem. Aguarde então, tá, Amanda? Jamile terminou também, muito bem. Daniel, você tá aí, Daniel? Daniel é sempre comunicativo, hoje tá quietinho na aula. Gabriel Garcia também tá quietinho. Aliás, os meninos andam muito quietos. Até assustada com os meninos. Lembra da aula passada que nós falamos sobre a quantidade de palavras que uma mulher fala por dia, que o homem fala por dia? Acho que quando a gente voltar a aula, todo mundo for colocar em prática todas as palavras que estão guardadas, né? O professor não vai conseguir dar aula, não. Muita gente vai ter que falar todas as palavras. Certo? Gabriel Garcia terminou, Jamile, Amanda, muito bem. Aguardem só um pouquinho para nós terminarmos juntos. Jamile, você vai querer que volte lá ou você já copiou de alguém? Já copiou da Amanda? Ana Clara, tudo certinho, Ana Clara? Tá, vou voltar lá. Jamile, só para o pessoal terminar de saber que copiou aqui, eu já volto lá, tá? Gente, eu posso voltar lá para Jamile copiar? Vocês já copiaram? Pode me dar um ok, Ana Clara, o Daniel, Gabriel Filho. O Bento, acho que caiu a conexão dele. Ah, Daniel! Já terminou de copiar, Daniel? Quem terminou de copiar vai respondendo, tá? Quem já respondeu, aguarde, por favor. Tá, Daniel terminou. Podemos voltar lá para que a Jamile possa ver, gente? A parte lá que ela faltou copiar. Sim, sim ou não, não? Olha, o silêncio, eu tenho o silêncio como sim. Ok. Deixa eu ver aqui, então. Eu lembro todo mundo aqui, certinho. Deixa eu voltar lá para a Jamile poder copiar, tá? Deixa eu ver aqui. Jamile, é essa daqui? Não, né? Que é a correção. Aqui, né? Pedro antes. Confirma para mim se é essa. Acho que é assim. Pedro antes. Sim. Quando você terminar de copiar, você me avisa, que a gente volta e já encerra a aula. Todo mundo fez a prova, hoje é o prazo para entrega. Sentiram dificuldade? Não, né? Tudo tranquilo? As próximas provas eu vou colocar só coisas das aulas, dos questionários que eu coloco para vocês aqui, tá? Então, quem tem tudo, vai olhar o caderninho e já vai responder, tranquilamente. O combinado nosso. Pronto, Jamile? Certo? Ok. Gente, vamos encerrar então. Bom fim de semana para vocês, bom descanso para todo mundo. Esse calor. Jamile, você não terminou ainda, Jamile? Nós vamos encerrar a aula aqui, depois eu volto lá para você, tá? Quem quiser sair já pode sair indo, gente. Tchau para